Graciliano Ramos, Vidas Secas. Baleia. A cachorra-baleia estava para morrer, tinha emagrecido, o pelo caíra-lhe em vários pontos, as costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Por isso, Fabiano imaginara que ela estivesse com um princípio de hidrofobia e amarrara-lhe no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. Mas Baleia, sempre de mala pior, roçava-se nas estacas do curral ou metia-se no mato, impaciente. Enxotava os mosquitos, sacudindo as orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa na base, cheia de roscas, semelhantes a uma cauda de cascavel. Então, Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de pederneira, lixou-a, limpou-a com o saca-trapo e fez tensão de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito. Sinhá Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados que adivinhavam desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta. Vão bulir com a baleia? Tinham visto o chumbeiro e o povarinho. Os modos de Fabiano afligiam-nos. Davam-lhes a suspeita de que Baleia corria perigo. Ela era como uma pessoa da família. Brincavam juntos, os três. Para bem dizer, não se diferenciavam. Rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo. Ameaçava cobrir o chiqueiro das cabras. Quiseram mexer na taramela e abrir a porta, mas Sinhá Vitória levou-os para a cama de varas. Deitou-os e esforçou-se por tapar-lhes os ouvidos. Prendeu a cabeça do mais velho entre as coxas e espalmou as mãos nas orelhas do segundo. Como os pequenos resistissem, aperreou-se e tratou de subjugá-los, resmungando com energia. Ela também tinha o coração pesado, mas resignava-se. Naturalmente, a decisão de Fabiano era necessária e justa. Pobre da baleia, escutou, ouviu o rumor do chumbo que se derramava no cano da arma, as pancadas surdas da vareta na bucha. Suspirou, coitadinha da baleia. Os meninos começaram a gritar e a espernear e, como Sinhá Vitória tinha relaxado os músculos, deixou escapar o mais taludo e soltou uma praga, capeta excomungado. Na luta que travou para segurar de novo o filho rebelde, zangou-se de verdade, safadinho. Atirou um cocorote ao crânio enrolado na coberta vermelha e na saia de ramagens. Pouco a pouco a cólera diminuiu e Sinhá Vitória, embalando as crianças, enjoou-se da cadela achada, gargarejou muxoxos e nomes feios. Bicho nojento babão. Inconveniência deixar cachorro doido, solto em casa, mas compreendia que estava sendo severa demais. Achava difícil Baleia endoidecer e lamentava que o marido não houvesse esperado mais um dia para ver se realmente
A execução era indispensável. Nesse momento, Fabiano andava no copiar, batendo castanholas com os dedos. Sinhá Vitória encolheu o pescoço e tentou encostar os ombros, as orelhas. Como isto era impossível, levantou os braços e, sem largar o filho, conseguiu ocultar um pedaço da cabeça. Fabiano percorreu o alpendre, olhando a baraúna e as porteiras, assolando um cão invisível contra animais invisíveis. Ecô, ecô. Em seguida, entrou na sala, atravessou o corredor e chegou à janela baixa da cozinha. Examinou o terreiro. Viu Baleia coçando-se, a esfregar as peladuras no pé de turco. Levou a espingarda ao rosto. A cachorra espiou o dono, desconfiada. Enroscou-se no tronco e foi se desviando, até ficar no outro lado da árvore, agachada e arisca, mostrando apenas as pupilas negras. Aborrecido com esta manobra, Fabiano saltou à janela, esgueirou-se ao longo da cerca do curral, deteve-se no morão do canto e levou de novo a arma ao rosto, como o animal estivesse de frente e não apresentasse bom alvo. Adiantou-se mais alguns passos. Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os quartos traseiros e inutilizou uma perna de Baleia que se pôs a latir desesperadamente, ouvindo o tiro e os latidos. Sinhá Vitória pegou-se à Virgem Maria e os meninos rolaram na cama, chorando alto. Fabiano recolheu-se e Baleia fugiu, precipitada. Rodeou o barreiro, entrou no quintalzinho da esquerda, passou rente aos craveiros e as panelas de lojna, meteu-se por um buraco da cerca e ganhou o pátio, correndo em 3 pés. Dirigiu-se ao copiar, mas temeu encontrar Fabiano e afastou-se para o chiqueiro das cabras. Demorou-se aí um instante, meio desorientada. Saiu depois, sem destino, aos pulos, defronte do carro de bois. Faltou-lhe a perna traseira e, perdendo muito sangue, andou como gente, em 2 pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. Quis recuar e esconder-se debaixo do carro, mas teve medo da roda. Encaminhou-se aos juazeiros. Sob a raiz de um deles havia uma barroca, macia e funda. Gostava de espojar-se ali. Cobria-se de poeira, evitava as moscas e os mosquitos e, quando se levantava, tinha folhas secas e gravetos colados às feridas. Era um bicho diferente dos outros. Caiu antes de alcançar essa cova arredada. Tentou erguer-se, endireitou a cabeça e estirou as pernas dianteiras, mas o resto do corpo ficou deitado, de banda. Nesta posição, torcida, mexeu-se a custo, ralando as patas, cravando as unhas no chão, agarrando-se nos seixos miúdos. Afinal, esmoreceu e aquietou-se junto às pedras, onde os meninos jogavam cobras mortas. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu. O nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Realmente não latia, uivava baixinho, e os uivos iam diminuindo. Tornavam-se quase imperceptíveis. Como o sol a encandeasse, conseguiu adiantar-se umas polegadas e escondeu-se numa nesga de sombra que ladeava a pedra. Olhou-se de novo, aflita. Que lhe estaria acontecendo? O nevoeiro engrossava e aproximava-se. Sentiu o cheiro bom dos preais que desciam do morro, mas o cheiro vinha fraco e havia nele partículas de outros viventes. Parecia que o morro se tinha distanciado muito. Arregaçou o focinho, aspirou o ar, lentamente, com vontade de subir a ladeira e perseguir os preais, que pulavam e corriam em liberdade. Começou a arquejar, penosamente, fingindo ladrar. Passou a língua pelos beiços torrados e não experimentou nenhum prazer. O olfato cada vez mais se embotava. Certamente os preais tinham fugido. Esqueceu-os e de novo lhe veio o desejo de morder Fabiano, que lhe apareceu diante dos olhos, meio vidrados,
com um objeto esquisito na mão. Não conhecia o objeto, mas pôs-se a tremer, convencida de que ele encerrava surpresas desagradáveis. Fez um esforço para desviar-se daquilo e encolher o rabo. Cerrou as pálpebras pesadas e julgou que o rabo estava encolhido. Não poderia morder Fabiano. Tinha nascido perto dele, numa camarinha, sob a cama de varas, e consumira a existência, em submissão, ladrando para juntar o gado, quando o vaqueiro batia palmas. O objeto desconhecido continuava a ameaçá-la. Conteve a respiração, cobriu os dentes, espiou o inimigo por baixo das pestanas caídas. Ficou assim algum tempo, depois sossegou. Fabiano e a coisa perigosa tinham-se sumido. Abriu os olhos a custo. Agora havia uma grande escuridão. Com certeza o sol desaparecera. O chocalho das cabras tilintaram para os lados do rio. O fartum do chiqueiro espalhou-se pela vizinhança. Baleia assustou-se. Que faziam aqueles animais soltos de noite? A obrigação dela era levantar-se, conduzi-los ao bebedouro. Franziu as ventas, procurando distinguir os meninos. Estranhou a ausência deles. Não se lembrava de Fabiano. Tinha havido um desastre, mas Baleia não atribuía a esse desastre a impotência em que se achava. Nem percebia que estava livre de responsabilidades. Uma angústia apertou-lhe o pequeno coração. Precisava vigiar as cabras. Àquela hora, cheiros de sussuarana deviam andar pelas ribanceiras, rondar as moitas afastadas. Felizmente, os meninos dormiam na esteira, por baixo do caritó, onde Sinhá Vitória guardava o cachimbo. Uma noite de inverno, gelada e nevoenta, cercava a criaturinha. Silêncio completo, nenhum sinal de vida nos arredores. O galo velho não cantava no poleiro, nem Fabiano roncava na cama de varas. Estes sons não interessavam Baleia, mas quando o galo batia as asas e Fabiano se virava, emanações familiares revelavam-lhe a presença deles. Agora parecia que a fazenda se tinha despovoado. Baleia respirava depressa, a boca aberta, os queixos desgovernados, a língua pendente e insensível. Não sabia o que tinha sucedido. O estrondo, a pancada que recebera no quarto e a viagem difícil do barreiro ao fim do pátio desvaneciam-se no seu espírito. Provavelmente estava na cozinha, entre as pedras que serviam de trempe. Antes de se deitar, Sinhá Vitória retirava dali os carvões e a cinza, varria com um molho de vassourinha o chão queimado, e aquilo ficava um bom lugar para cachorro descansar. O calor afugentava as pulgas, a terra se amaciava, e, findos os cochilos, numerosos preás corriam e saltavam. Um formigueiro de preás invadia a cozinha. A tremura subia, deixava a barriga e chegava ao peito de Baleia. Do peito para trás, era tudo insensibilidade e esquecimento, mas o resto do corpo se arrepiava. Espinhos de mandacaru penetravam na carne, meio comida pela doença. Baleia encostava a cabecinha, fatigada, na pedra. A pedra estava fria. Certamente, Sinhá Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio de preás, e lamberia as mãos de Fabiano. Um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela, num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes. Contas. Fabiano recebia na partilha a 4ª parte dos bezerros e a 1/3 dos cabritos, mas, como não tinha roça e apenas se limitava a semear, na vazante, uns punhados de feijão e milho, comia da feira, desfazia-se dos animais, não chegava a ferrar um bezerro ou assinar a orelha de um cabrito. Se pudesse economizar durante alguns meses,
levantaria a cabeça. Forjara planos. Tolice. Quem é do chão não se trepa. Consumidos os legumes, roídas as espigas de milho, recorria à gaveta do amo. Cedia por preço baixo o produto das sortes. Resingava, numa aflição, tentando espichar os recursos minguados. Engasgava-se, engolia em seco, transigindo com outro. Não seria roubado tão descaradamente, mas receava ser expulso da fazenda. E rendia-se. Aceitava o cobre e ouvia conselhos. Era bom pensar no futuro, criar juízo. Ficava de boca aberta, vermelho, o pescoço inchando. De repente, estourava. Conversa. Dinheiro anda num cavalo e ninguém pode viver sem comer. Quem é do chão não se trepa. Pouco a pouco, o ferro do proprietário queimava os bichos de Fabiano. E, quando não tinha mais nada para vender, o sertanejo endividava-se. Ao chegar à partilha, estava encalacrado e, na hora das contas, davam-lhe uma ninharia. Ora, daquela vez, como das outras, Fabiano ajustou o gado. Arrependeu-se, enfim, deixou a transação, meio apalavrada, e foi consultar a mulher. Sinhá Vitória mandou os meninos para o barreiro. Sentou-se na cozinha, concentrou-se, distribuiu no chão sementes de várias espécies, realizou somas e diminuições. No dia seguinte, Fabiano voltou à cidade, mas, ao fechar o negócio, notou que as operações de Sinhá Vitória, como de costume, diferiam das do patrão. Reclamou e obteve a explicação habitual. A diferença era proveniente de juros. Não se conformou. Devia haver engano. Ele era bruto, sim, senhor. Via-se perfeitamente que era bruto, mas a mulher tinha miolo. Com certeza havia um erro no papel do branco. Não se descobriu o erro e Fabiano perdeu os estribos. Passara a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada. Estava direito aquilo, trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria? O patrão zangou-se, repeliu a insolência. Achou bom que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda. Aí, Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Bem, não era preciso barulho não. Se havia dito palavra à toa, pedia desculpa. Era bruto, não fora ensinado. Atrevimento não tinha. Conhecia o seu lugar. Um cabra. Ia lá puxar a questão com gente rica? Bruto, sim senhor, mas sabia respeitar os homens. Devia ser ignorância da mulher. Provavelmente, devia ser ignorância da mulher. Até estranhar as contas dela. Enfim, como não sabia ler. Um bruto, sim senhor, acreditara na sua velha, mas pedia desculpa e jurava não cair noutra. O amo abrandou e Fabiano saiu de costas, o chapéu varrendo o tijolo. Na porta, virando-se, enganchou as rosetas das esporas. Afastou-se, tropeçando sapatões de couro cru, batendo no chão, como cascos. Foi até a esquina, parou, tomou fôlego. Não deviam tratá-lo assim. Dirigiu-se ao quadro, lentamente. Diante da bodega desceu Inácio, virou o rosto e fez uma curva larga. Depois que acontecera aquela miséria, temia passar ali. Sentou-se numa calçada, tirou do bolso dinheiro, examinou, procurando adivinhar quanto lhe tinham furtado. Não podia dizer em voz alta que aquilo era um furto, mas era. Tomavam-lhe o gado, quase de graça, e ainda inventavam juro. Que juro? O que havia era safadeza, ladroeira. Nem lhe permitiam queixas, porque reclamara, achara a coisa uma exorbitância. O branco se levantara furioso, com 4 pedras na mão. Para que tanto espalhafato? Recordou-se do que lhe sucedera anos atrás, antes da seca, longe, num dia de apuro. Recorrera ao porco magro, que não queria engordar, no chiqueiro, e estava reservado.
as despesas do Natal. Mataram-o antes do tempo e fora vendê-lo na cidade, mas o cobrador da prefeitura chegara com recibo e atrapalharam-o. Fabiano fingira-se desentendido. Não compreendia nada. Era bruto, como o outro lhe explicasse que, para vender o porco, devia pagar imposto. Tentara convencê-lo de que ali não havia porco, havia quartos de porco, pedaços de carne. O agente se aborrecera, insultara-o e Fabiano se encolhera. Bem, Deus o livrasse da história com o governo. Julgava que podia dispor dos seus troços. Não entendia de imposto. Um bruto. Está percebendo? Supunha que o cevado era dele. Agora, se a prefeitura tinha uma parte, estava acabado, pois ia voltar para casa e comer a carne. Podia comer a carne? Podia ou não podia? O funcionário batera o pé agastado e Fabiano se desculpara, o chapéu de couro na mão, o espinhaço corvo. Quem foi que disse que eu queria brigar? O melhor é a gente acabar com isso. Despedira-se, meter a carne no saco e fora vendê-la noutra rua, escondido, mas atracado pelo cobrador. Gemera no imposto e na multa. Daquele dia em diante, não criaria mais porcos. Era perigoso criá-los. Olhou as cédulas, arrumadas na palma, os níqueis e as pratas. Suspirou, mordeu os beiços. Nem lhe restava o direito de protestar. Baixava a crista. Se não baixasse, desocuparia a terra. Largar-se-ia com a mulher, os filhos pequenos e os cacarecos. Para onde, hein? Tinha para onde levar a mulher e os meninos? Tinha nada. Espalhou a vista pelos 4 cantos, além dos telhados, que lhe reduziam o horizonte. A campina se estendia seca e dura. Lembrou-se da marcha penosa, que fizera através dela, com a família. Todos esmolambados e famintos haviam escapado, e isto lhe parecia um milagre. Nem sabia como tinham escapado. Se pudesse mudar-se, gritaria bem alto que o roubavam. Aparentemente resignado, sentia um ódio imenso a qualquer coisa que era ao mesmo tempo a campina seca, o patrão, os soldados e os agentes da prefeitura. Tudo, na verdade, era contra ele. Estava acostumado. Tinha a casca muito grossa, mas às vezes se arreliava. Não havia paciência que suportasse tanta coisa. Um dia um homem faz besteira e se desgraça, pois não estavam vendo que ele era de carne e osso? Tinha obrigação de trabalhar para os outros. Naturalmente conhecia o seu lugar. Bem, nascera com esse destino. Ninguém tinha culpa de ele haver nascido com um destino ruim. Que fazer? Podia mudar a sorte? Se lhe dissessem que era possível melhorar de situação, espantar-se-ia. Tinha vindo ao mundo para amansar brabo, curar feridas com rezas, consertar cercas, de inverno a verão. Era sina. O pai vivera assim, o avô também. E para trás não existia família. Cortar mandacaru, encebar látegos, aquilo estava no sangue. Conformava-se, não pretendia mais nada. Se lhe dessem o que era dele, estava certo. Não davam. Era um desgraçado. Era como um cachorro. Só recebia ossos. Por que seria que os homens ricos ainda lhe tomavam uma parte dos ossos? Fazia até nojo pessoas importantes se ocuparem com semelhantes porcarias. Na palma da mão, as notas estavam úmidas de suor. Desejava saber o tamanho da extorsão. Da última vez que fizera contas com o amo, o prejuízo parecia menor. Alarmou-se. Ouvira falar em juros e em prazos. Isto lhe dera uma impressão bastante penosa. Sempre que os homens sabidos lhe diziam palavras difíceis, ele saía logrado. Sobressaltava-se, escutando-os. Evidentemente só serviam para encobrir ladroeiras, mas eram bonitas. Às vezes decorava algumas e empregava-as
fora de propósito, depois esquecia-as. Para que um pobre da laia dele usar conversas de gente rica? Sinhá Terta é que tinha uma ponta de língua terrível. Falava quase tão bem como as pessoas da cidade. Se ele soubesse falar como Sinhá Terta, procuraria serviço noutra fazenda. Haveria de arranjar-se. Não sabia. Nas horas de aperto, dava para gaguejar. Embaraçava-se como menino. Coçava os cotovelos aperreado. Por isso esfolavam-no. Safados! Tomar as coisas de um infeliz, que não tinham de cair morto, não viam que isso não estava certo, que iam ganhar com semelhante procedimento, hein? Que iam ganhar. Agora não criava porco e queria ver o tipo da prefeitura cobrar dele imposto e multa. Arrancavam-lhe a camisa do corpo e ainda por cima davam-lhe facão e cadeia, pois não trabalharia mais, ia descansar. Talvez não fosse. Interrompeu o monólogo. Levou-o uma eternidade contando e recontando mentalmente o dinheiro. Amarrotou-o com força, empurrou-o no bolso raso da calça, meteu na casa estreito o botão de osso. Porcaria! Levantou-se, foi até a porta de uma bodega com vontade de beber cachaça. Como havia muitas pessoas encostadas ao balcão, recuou. Não gostava de se ver no meio do povo. Falta de costume. Às vezes ia uma coisa, sem intenção de ofender. Entendiam outra, e lá vinham questões. Perigoso entrar na bodega. O único vivente que o compreendia era a mulher. Nem precisava falar, bastava os gestos. Sinhá Terta é que se explicava como gente da rua. Muito bom uma criatura ser assim, ter recurso para se defender. Ele não tinha. Se tivesse, não viveria naquele estado. Um perigo entrar na bodega. Estava com desejo de beber um quarteirão de cachaça, mas lembrava-se da última visita, feita à venda de seu Inácio. Se não tivesse tido a ideia de beber, não lhe haveria sucedido aquele desastre. Nem podia tomar uma pinga descansado. Bem, ia voltar para casa e dormir. Saiu lento, pesado, capiongo, as rosetas das esporas silenciosas. Não conseguiria dormir. Na cama de varas havia um pau com um nó, bem no meio. Só muito cansaço fazia um cristão acomodar-se em semelhante dureza. Precisava fatigar-se no lombo de um cavalo ou passar o dia consertando cercas. Derreado bambo, espichava-se e roncava como um porco. Agora não lhe seria possível fechar os olhos. Rolaria a noite inteira sobre as varas, matutando naquela perseguição. Desejaria imaginar o que ia fazer para o futuro. Não ia fazer nada. Matar-se-ia no serviço e moraria numa casa alheia, enquanto deixassem ficar. Depois sairia pelo mundo, iria morrer de fome, na caatinga seca. Tirou do bolso o rolo de fumo, preparou um cigarro, com a faca de ponta, se ao menos pudesse recordar-se de fatos agradáveis. A vida não seria inteiramente má. Deixar a rua, levantou a cabeça, viu uma estrela, depois muitas estrelas. As figuras dos inimigos esmoreceram. Pensou na mulher, nos filhos e na cachorra morta. Pobre de baleia. Era como se ele tivesse matado uma pessoa da família. O soldado amarelo. Fabiano meteu-se na vereda, que ia desembocar na lagoa seca, torrada, coberta de catingueiros e capões de mato. Ia pesado, o aió cheio a tiracolo, muitos látegos e chocalhos pendurados num braço. O facão batia nos tocos. Espiava o chão, como de costume, decifrando rastros. Conheceu os da égua russa e da cria, marcas de cascos grandes e pequenos. A égua russa, com certeza, deixara pelos brancos num tronco de angico, urinara na areia, e o mijo desmanchara as pegadas, o que não aconteceria se se tratasse de um cavalo. Fabiano ia despretacado, observando esses sinais e outros que se cruzavam, de viventes menores. Corcunda,
parecia farejar o solo e a caatinga deserta animava-se. Os bichos que ali tinham passado voltavam, apareciam-lhe diante dos olhos miúdos. Seguiu a direção que a égua havia tomado. Andara cerca de 100 braças, quando o cabresto de cabelo que trazia no ombro se enganchou num pé de equipar. Desembaraçou o cabresto, puxou o facão, pôs-se a cortar as quipás e as palmatórias que interrompiam a passagem. Tinha feito estrago feio. A terra se cobria de palmas espinhosas. Deteve-se, percebendo o rumor de garranchos. Voltou-se e deu de cara com o soldado amarelo que, um ano antes, o levara à cadeia, onde ele aguentara uma surra e passara a noite. Baixou a arma. Aquilo durou um segundo, menos, durou uma fração de segundo. Se houvesse durado mais tempo, o amarelo teria caído esperneando na poeira com o quengo rachado. Como o impulso que moveu o braço de Fabiano foi muito forte, o gesto que ele fez teria sido bastante para um homicídio se outro impulso não lhe dirigisse o braço. Em sentido contrário, a lâmina parou de chofre junto à cabeça do intruso, bem em cima do boné vermelho. A princípio, o vaqueiro não compreendeu nada. Viu apenas que estava ali, um inimigo. De repente notou que aquilo era um homem e, coisa mais grave, uma autoridade. Sentiu um choque violento. Deteve-se. O braço ficou irresoluto, bambo, inclinando-se para um lado e para outro. O soldado, magrinho, enfesadinho, tremia e Fabiano tinha vontade de levantar o facão de novo. Tinha vontade, mas os músculos afrouxavam. Realmente, não quisera matar um cristão. Procedera como quando, a montar brabo, evitava galhos e espinhos. Ignorava os movimentos que fazia na cela. Alguma coisa o empurrava para a direita ou para a esquerda. Era essa coisa que ia partindo a cabeça do amarelo. Se ela tivesse demorado 1 minuto, Fabiano seria um cabra valente. Não demorara. A certeza do perigo surgira e ele estava indeciso, de olho arregalado, respirando com dificuldade, um espanto verdadeiro no rosto barbudo, coberto de suor, o cabo do facão, mal seguro, entre os 2 dedos úmidos. Tinha medo e repetia que estava em perigo, mas isto lhe pareceu tão absurdo que se pôs a rir. Medo daquilo? Nunca vira uma pessoa tremer assim. Cachorro! Ele não era dunga na cidade, não pisava os pés dos matutos na feira, não botava gente na cadeia, sem vergonha mofino. Irritou-se. Por que seria que aquele safado batia os dentes como um caetito? Não via que ele era incapaz de vingar-se? Não via? Fechou a cara. A ideia do perigo ia se sumindo. Que perigo? Contra aquilo nem precisava facão. Bastavam as unhas. Agitando os chocalhos e os látegos, chegou à mão esquerda, grossa e cabeluda à cara do polícia, que recuou e se encostou a uma catingueira. Se não fosse a catingueira, o infeliz teria caído. Fabiano pregou nele os olhos ensanguentados, meteu o facão na bainha. Podia matá-lo com as unhas. Lembrou-se da surra que levara e da noite passada na cadeia. Sim, senhor, aquilo ganhava dinheiro para maltratar as criaturas inofensivas. Estava certo? O rosto de Fabiano contraía-se, medonho, mais feio que um focinho. Hein? Estava certo? Bulir com as pessoas que não fazem mal a ninguém? Por quê? Sufocava-se as rugas da testa, aprofundavam-se os pequenos olhos azuis, abriam-se demais numa interrogação dolorosa. O soldado encolhia-se, escondia-se por detrás da árvore e Fabiano cravava as unhas nas palmas calosas. Desejava ficar cego outra vez. Impossível readquirir aquele instante de inconsciência. Repetia que a arma era desnecessária, mas tinha certeza de que não conseguiria utilizá-la e apenas queria enganar-se. Durante 1 minuto, a cólera que sentia por se considerar impotente foi tão grande
que recuperou a força e avançou para o inimigo. A raiva cessou. Os dedos que feriam a palma descerraram-se e Fabiano estacou, desajeitado, como um pato, o corpo amolecido. Grudando-se à catingueira, o soldado apresentava apenas um braço, uma perna e um pedaço da cara, mas esta banda de homem começava a crescer aos olhos do vaqueiro, e a outra parte aqui estava escondida, devia ser maior. Fabiano tentou afastar a ideia absurda. Como a gente pensa coisas bestas. Alguns minutos antes, não pensava em nada, mas agora suava frio e tinha lembranças insuportáveis. Era um sujeito violento, de coração, perto da goela. Não, era um cabra que se arreliava algumas vezes e, quando isto acontecia, sempre se dava mal. Naquela tarde, por exemplo, se não tivesse perdido a paciência e xingado a mãe da autoridade, não teria dormido na cadeia. Depois de aguentar 5 no lombo, 2 excomungados tinham-lhe caído em cima. Um ferro batera-lhe no peito, outro nas costas. Ele se arrastara, tiritando como um frango molhado, tudo porque se esquentara e dissera uma palavra inconsideradamente. Falta de criação. Tinha lá culpa, o sarapatel se formara, o cabo abrira caminho entre os feirantes, que se apertavam em redor. Toca para frente. Depois surra e cadeia, por causa de uma tolice. Ele, Fabiano, tinha sido provocado. Tinha ou não tinha? Salto de reiúna em cima da alpercata. Impacientara-se e largara o palavrão. Natural, xingar a mãe de uma pessoa não vale nada, porque todo mundo vê logo que a gente não tem a intenção de maltratar ninguém. Um ditério sem importância. O amarelo devia saber isso. Não sabia. Saíra-se com 4 pedras na mão. Apitara. E Fabiano comera da banda podre. Desafasta. Deu um passo para a catingueira. Se ele gritasse agora, desafasta, que faria o polícia? Não se afastaria. Ficaria colado ao pé de pau. Uma lazeira. A gente podia xingar a mãe dele. Mas então, Fabiano estirava o beiço e rosnava. Aquela coisa riada e achacada metia as pessoas na cadeia. Dava-lhe surra. Não entendia. Se fosse uma criatura de saúde muque, estava certo. Enfim, apanhado o governo. Não é desfeita. E Fabiano até sentiria orgulho ao recordar-se da aventura. Mas aquilo soltou uns grunhidos. Por que motivo o governo aproveitava gente assim? Só se ele tinha receio de empregar tipos direitos. Aquela cambada só servia para morder as pessoas inofensivas. Ele, Fabiano, seria tão ruim se andasse fardado? Iria pisar os pés dos trabalhadores e dar pancadas neles? Não iria. Aproximou-se lento. Fez uma volta, achou-se em frente do polícia, que embasbacou, apoiado ao tronco, a pistola e o punhal inúteis. Esperou que ele se mexesse. Era uma lazeira, certamente, mas vestia farda e não ia ficar assim. Os olhos arregalados, os beiços brancos, os dentes chocalhando como bilos. Ia bater o pé, gritar, levantar a espinha, plantar-lhe o salto da reiúna em cima da alpercata. Desejava que ele fizesse isso. A ideia de ter sido insultado, preso, moído por uma criatura mofina, era insuportável. Mirava-se naquela covardia. Via-se mais lastimoso e miserável que o outro. Baixou a cabeça, coçou os pelos ruivos do queixo. Se o soldado não puxasse o facão, não gritasse, ele, Fabiano, seria um vivente muito desgraçado. Devia sujeitar-se àquela tremura, àquela amarelidão. Era um bicho resistente, calejado. Tinha nervo, queria brigar, metera-se em espalhafatos e saíra, de crista levantada. Recordou-se de lutas antigas, em danças com fêmea e cachaça. Uma vez de lambedeira em punho, espalhar a negrada, aí sim a vitória, começar a gostar dele. Sempre fora reimoso.
Iria esfriando com a idade? Quantos anos teria? Ignorava, mas certamente envelhecia e fraquejava. Se possuísse espelhos, veria rugas e cabelos brancos. Arruinado, um caco. Não sentira a transformação, mas estava se acabando. O suor umedeceu-lhe as mãos duras. Então, suando, com medo de uma peste que se escondia tremendo, não era uma infelicidade grande? A maior das infelicidades? Provavelmente não se esquentaria nunca mais. Passaria o resto da vida assim, mole e ronceiro, como a gente muda. Estava mudado. Outro indivíduo muito diferente do Fabiano, que levantava poeira nas salas de dança. Um Fabiano bom, para aguentar facão no lombo e dormir na cadeia. Virou a cara, enxergou o facão de rasto. Aquilo nem era facão, não servia para nada. Ora, não servia. Quem disse que não servia? Era um facão verdadeiro. Sim, senhor. Movera-se como um raio, cortando palmas de quipá, e estivera a pique de rachar o quengo, de um sem-vergonha. Agora dormia na bainha rota. Era um troço inútil, mas tinha sido uma arma. Se aquela coisa tivesse durado mais um segundo, o polícia estaria morto. Imaginou-o assim, caído, as pernas abertas, os bugalhos apavorados, um fio de sangue empastando-lhe os cabelos, formando um riacho entre os seixos da vereda. Muito bem, ia arrastá-lo para dentro da caatinga, entregá-lo aos urubus e não sentiria remorso. Dormiria com a mulher, sossegado, na cama de varas. Depois, gritaria aos meninos, que precisavam criação. Era um homem, evidentemente. Aprumou-se, fixou os olhos nos olhos do polícia, que se desviaram. Um homem. Besteira, pensar que ia ficar murcho o resto da vida. Estava acabado? Não estava. Mas para que suprimir aquele doente que bambeava e só queria ir para baixo? Inutilizar-se por causa de uma fraqueza fardada que vadiava na feira e insultava os pobres? Não se inutilizava. Não valia a pena inutilizar-se. Guardava a sua força. Vacilou e coçou a testa. Havia muitos bichinhos, assim ruins. Havia um horror de bichinhos assim, fracos e ruins. Afastou-se inquieto, vendo acanalhado e ordeiro. O soldado ganhou coragem, avançou, pisou firme, perguntou o caminho. E Fabiano tirou o chapéu de couro. Governo é governo. Tirou o chapéu de couro, curvou-se e ensinou o caminho ao soldado amarelo.